Ah, eu não nasci com dom de vender. Assim, cara, não tem nada a ver com dom, é uma habilidade, cara. E com uma habilidade ela é treinável. E se é treinável, você tem que dedicar. E se dedicou, acontece. Esse é o desafio inicial que eu vejo que muita gente já cai na fase 1. É como se fosse um videogame. Sim. A maioria da galera morre na primeira fase. Ninguém chega no chefão, entendeu? Se você sai de uma reunião de vendas mais abalado do que você entrou, o cara que você apresentou é muito melhor vendedor do que você. Ele de alguma maneira te influenciou que o que você faz não tá certo, ou não é tão bom quanto você acredita. Então, se a partir de hoje você senta no nome que você tem, vai demorar 2, 3, 4, 5. Não sei o tamanho do crédito que o seu nome tem hoje, mas uma hora esse crédito acaba. Progresso, inevitavelmente, é a estratégia mais segura numa vida feliz. Não tem resultado que apareça uma pessoa que verdadeiramente treina e se dedica. Então eu sou um cara que eu acredito muito na força do treino. Legal. A gente não controla quanto talento a gente tem, mas a gente controla quanto esforço a gente coloca na parada. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mentor Podcast. Hoje, grande felicidade de compartilhar com vocês esse episódio. A gente tem como convidado aqui esse cara que já liderou mais de 100 mil pessoas, já movimentou bilhões na área de vendas, é pai, é marido, é um cara que tem princípios e valores e, acima de tudo, né, é o meu sócio, é um grande amigo. Com vocês, Caio Carneiro. Ô, Leozão, obrigado sempre pela recepção calorosa e feliz de estar aqui no MentorCast, cara. Muito bom. Caio, começando já a porrada. Cara, eu ainda vejo excelentes profissionais que deixam muito dinheiro na mesa por não terem uma atitude mais ativa de venda. O que você consegue trazer para que essas pessoas rompam novos níveis? É legal essa sua pergunta, né? Trazendo porque é um cara que tem conexão com a turma e sabe a deficiência que a galera tem em relação a vendas. Eu acho que a primeira coisa é amarras, principalmente emocionais, assim. Sabe, Léo? Quando a pessoa acredita que, por exemplo, vendas é uma atividade de baixa nobreza, ou que vender encheção de saco, ou que o vendedor é um cara chato, uma pessoa que incomoda, uma pessoa que invade. Então, obviamente, ela já castra a cabeça dela de desenvolver essa competência, que a gente nunca vai debruçar em algo que a gente já repudia. Então, primeira coisa, eu vejo que quando a pessoa ela vence isso ou começa a reprogramar uma cabeça diferente, cara, vendas é uma baita de uma habilidade, é um motor de polpa de qualquer pessoa ou empresa, né? Você tem ali o domínio do fluxo de receita para tua casa ou para o teu negócio, então você já olha com muito mais carinho, muito mais protagonismo, você não quer delargar, você quer aprender, você é curioso, você quer fazer, você quer dominar, você quer ser o empreendedor mais valioso. Então, acho que a primeira coisa é esse estágio, né? Existem algumas convicções que limitam as pessoas. Então, acho que qualquer tipo de convicção associado a isso na área de vendas, ou que venda é dom. Ah, eu não nasci com dom de vender. Assim, cara, não tem nada a ver com dom. Obviamente, existem algumas características que às vezes favorecem um aprendizado mais rápido em uma das atividades comerciais. Mas todo mundo é uma habilidade, cara. E com uma habilidade ela é treinável. E se é treinável, você tem que dedicar. E se dedicou, acontece. Então eu acredito que essa é a primeira barreira que traz o desafio das pessoas em vender. Legal. Acho que esse é o desafio inicial que eu vejo que muita gente já cai na fase 1. É como se fosse um videogame. Sim. A maioria da galera morre na primeira fase. Ninguém chega no chefão, entendeu? Entendi, muito bom. E pegando esse gancho, Caio, quando você olha para a pessoa que quer desenvolver essa habilidade, qual é a sua sugestão, qual que é o melhor caminho para que ela consiga se desenvolver na área de vendas? Pra mim, a rua é a maior escola. E quando eu digo a rua, é o campo de batalha, entendeu? Eu sou o cara que eu sou fã desse aprendizado em loco ali, né? Eu acredito que cara, é muito ruim um curso de canoagem pela internet, né? Então, vendas, por mais que é muito legal você estar aqui pegando insights, conceitos, bicho, você tem que pular para a operação da parada, entendeu? Você quer treinar a apresentação de vendas, pega ali os fundamentos básicos e faça 100 apresentações de vendas daquilo que você tem para vender. Nem pensa até você fazer 100 apresentações. Cara, cuidado para você não ter uma sobrecarga demais na primeira, segunda. Você tá testando, você tá aprendendo, é uma habilidade nova. É que nem pênalti. Cara, cobra 100 pênaltis. Então, vendas, ela é muito similar à atividade de um esportista, de um atleta. Total. Então, é muita repetição. Repetição é mãe da excelência comercial. Repete. Outra apresentação. Ah, vai contornar 100 vezes aquela objeção do cliente. Ah, acho que tá caro.
Uhum. Vai contornar 100 vezes o... Não sei se é pra mim. Boa. Contornar 100 vezes, acho que não tenho tempo. Ou fugiu do meu orçamento. Uhum. Então aí você vai dominar a competência de condução de conversa, de encontro da objeção real. Então, para algumas pessoas, isso que eu falei é de outro mundo, assim, já. Uhum, Nossa, o que é uhum. isso? O que é contorno da objeção real? Né? Então, a repetição para a área de vendas. Só que tem gente que não tem saco de repetir, né, Léo? Uhum. A gente faz uma vez e fala assim, não é pra mim. Ou assusta, Total. porque tem um jogo emocional enquanto você tá vendendo alguma coisa, né? Tem muita gente que acha que a objeção é rejeição. Uhum. Se eu tomei um não, significa que talvez eu não seja tão bom quanto eu acredito. Uhum. Ou talvez meu produto não seja tão maravilhoso enquanto eu acho. Ou as pessoas levam um não pro lado pessoal. Pior maneira de encarar um não é pro lado pessoal. Você toma um não e você sai arrasado. Uhum. Tem gente que sai arrasado numa reunião de vendas. E pra mim é o contrário. Se você fez a reunião de vendas, você tem que sair vitorioso, porque você repetiu. Sim. Tem gente que sai arrasado. Olha que loucura, Léo. Se você sai de uma reunião de vendas mais arrasado, se você sai mais abalado do que você entrou, o cara que você apresentou é muito melhor vendedor do que você. Ele de alguma maneira Faz te sentido. influenciou que o que você faz não tá certo, ou não é tão Aham. bom quanto você acredita. Aí saiu arrasado. Uhum. Então ele é muito mais vendedor de ideia do que você. Total. Então acho que esse é um ponto para as pessoas pensarem. Pô, como que você sai depois de uma reunião de vendas que você não converteu? Você sai emocionalmente abalado, sai triste, sai um pouco mais... Pô, cara... Eu vejo que muitos bons profissionais, aquela história de que o bom é inimigo do ótimo, né? Muitas pessoas que performam bem não estão no ótimo pelo simples fato de ter se afastado de quem levou ele até onde ele está. Então, para ele chegar onde ele tá, ele arriscou, ele foi ousado, ele se expôs, ele às vezes tomou não. Só que a hora que ele chega num nível ok, ele perde essa pujança, ele perde muitas vezes essa ousadia de se expor e ouvir o não, porque ele fica sentado no nome que ele tem hoje, vamos dizer assim. De onde vem, Caio, como construir essa facilidade de exposição? Porque eu vejo que pessoas que têm muito resultado, pegando especificamente você, cara, muito rápido, né? Tenta, acerta, ajusta, como que essa pessoa pode construir essa visão, essa atitude de se expor, de se movimentar, de se permitir errar? Primeiro é entender uma coisa, se você se acomodar no nome que você tem, você vai perder ele. Boa. Acho que quando você entende, se você se acomodar no nome que você tem, você vai perder ele, porque o nome que você tem não é derivado do que você fez ontem. Uhum. É derivado do que você fez nos últimos anos. Uhum. Então, se a partir de hoje você senta no nome que você tem, pode demorar 2, 3, 4, 5. Eu não sei o tamanho do crédito que o seu nome tem hoje. Uhum. Mas uma hora esse crédito acaba. Total. Então eu sou um cara que eu nunca me acomodo no meu tamanho atual. Porque se eu me acomodar, eu só vou começar a entrar num período de depreciação daquilo que eu construí. Uhum. Por isso que é aquela zona de desconforto constante. Então eu acho que um ponto muito perigoso é quando você acredita o quanto bom você é. Ou quanto grande você já está. Eu gosto de sempre manter a atitude, eu gosto de manter aquela atitude do pequeno. Aquela atitude do day one. Uhum. Aquela atitude do início. Acho que esse comportamento ativo é muito importante. Boa. Né? E quando você consegue manter essa atitude, agora com a inteligência de quem que já foi, que já chegou, com a calma, Uhum. né? Aquela coisa do quem já venceu, aí se associa dois mundos muito Muito fortes. bom. Mas então acho que entender isso já tira muita gente da passividade. Uhum. Né? E entender se você acomodar no nome que você tem, você vai perder aquilo que você já construiu. Então, porque é aquela famosa coisa, né? Se coloque no ambiente de desconforto. Desconforto são tarefas que te desafiam. Uhum. Aí você vai evitar tarefas que te desafiam por causa que você já tem um nome relevante. E seu nome relevante foi derivado de tarefas desafiadoras que você fez e venceu. Uhum. E te deu o nome que você tem, o prestígio que você tem. Cara, eu acho... Ressalvo, se você já tem 85 anos e você quer viver a partir de agora só contando história, tá tudo bem também. Eu acho que agora se você tem 30, 40, 50, eu acho que você tem muito carvão pra queimar ainda. Uhum. Então, eu penso dessa maneira. Eu vejo que a atitude de se colocar no desconforto
na verdade, te leva para uma zona onde você vive menos desconforto do que se você não se colocar nele. No sentido de que se você fizer o que é fácil, a vida vai ser difícil. Sabe aquela história? Aham. E aí, entrando agora, Caio, por exemplo, no fato de você ter decidido fazer o Ironman. Me conta a sua cabeça. Por que você decidiu fazer o Ironman? É um baita trabalho, uma baita energia que precisa colocar. O que te levou a isso? Cara, o que me levou a essa lógica? Essa lógica de eu me colocar constantemente em zonas de desconforto. Porque eu tenho uma convicção que é um lugar de muito aprendizado. Uhum, E quando eu conheci esse esporte chamado Ironman, que é um triatlon de longa distância, eu conheci ele numa das minhas idas ao Havaí. Eu casei numa ilha havaiana chamada Maui com a Fabi. uhum, E numa dessas minhas idas, o campeonato mundial de Ironman acontece em Kona, numa ilha havaiana. Então o Havaí estava todo agitado por conta disso. Uhum. Eu falei, que história é essa de Ironman? Aí eu fui entender que é um triatlon, uhum. combina 3 modalidades: nadar, pedalar e correr, de longa duração, nada 3.8, pedala 180 e corre 42.2, uma maratona em sequência de 16 horas. E eu falava assim, cara, uau! E eu era aquele cara que na época fazia musculação, era todo fortinho, mas não corria 20 minutos na esteira. E eu falei assim, cara, isso daqui me desafia, isso me deu um frio na barriga. E eu queria um desafio pra mim, eu sempre gostei de atividade física, gosto de usar o esporte como uma base para ensinar os meus filhos, Uhum, e uma base pra minha vida, saúde, esporte, Uhum. atividade física. E eu topei, mas eu nem pensei muito. Eu já falei assim, cara, eu vou ficar numa situação de desconforto, uhum, vai ser uma zona de crescimento e eu vou pegar inputs que eu vou levar pra minha filha, pra minha vida, pra educar meus filhos, pra colocar no meu negócio. Eu vou desenvolver uma mentalidade muito melhor do que eu tenho hoje. uhum. Eu não sabia o que eu ia aprender, eu não sabia como ia ser a jornada. Eu só tenho essa convicção que o desconforto me faz bem. E Legal. tem gente que é o contrário. Sim, Então foi lá em 2019, aí eu comecei a treinar, fiz a prova em 2022. sim. Então, eu acho que essa estratégia minha do Iron é a mesma estratégia que eu me coloco na vida. Eu sempre busco essa zona de Uhum. desconforto, né? Eu sempre Uhum. vou buscando. Quando as coisas estão muito depois de um tempo, você começa a ficar incomodado do inverso. Quando as Verdade. coisas estão muito tranquilas, você começa a ficar incomodado. Quando você não tá aprendendo nada novo, você se irrita. Quando você tá fazendo tudo sempre do mesmo jeitinho, você fala, vai dar errado. Aham, aham. Vai ter problema, porque eu não tô inovando. Eu não Total. tô expandindo, Uhum. né? Eu não tô me colocando em zona de desconforto para achar as próximas avenidas de crescimento. Uhum. É na zona de estresse que tem uma zona de crescimento, né? Sim, Então, depois de um certo tempo, é até contraintuitivo para as pessoas. legal. Você não busca mais a calmaria. Uhum. Você busca mais o mar. Por quê? Porque você sabe que é a posição das suas velas, entendeu? Que vai te fazer longe. Talvez tenham pessoas que ouçam isso e por diversos motivos, até como a gente começou falando, talvez emocionais, enfim, elas encarem essa busca constante por crescimento como se fosse ganância ou qualquer coisa nesse sentido, enquanto que no fim a gente sabe que não importa o topo da montanha, é sobre a jornada até lá, né? Só que talvez não seja por mal, né? Possivelmente não é por mal. A pessoa tem essa convicção de alguém que ela aprendeu. Ninguém deseja uma vida pior para si. Exato. Então, trazendo esse despertar de que, cara, se coloque no desconforto que sua vida vai ser melhor, porque as pessoas elas associam como se desconforto fosse infelicidade, entendeu? Pô, tá desconfortável, ele tá infeliz, ele tá se pressionando. Como que você interpreta isso, Caio? Primeiro, eu acredito, concordo com você, que ninguém deseja uma vida pior para si mesmo. Uhum. Ninguém tem esse desejo. Obviamente tem gente que tem uma estratégia que leva pra uma vida pior, mas não percebe. Sim. Aí é outra história. Uhum. Né? O cara tá com um design de fazer a vida dele melhorar, mas ele não se ligou ainda. Sim. Por exemplo, o cara que não sai da zona de conforto. Uhum. Cara, estabilidade não existe. Se você não tá crescendo, você tá caindo. É binário. Sim. Se Sim. você não tá aprendendo nada novo, você tá ficando obsoleto. Não tem, eu tô estável no meu Uhum. conhecimento. Não, o mundo muda. O Sim. mundo muda. Então, ou você tá evoluindo, ou você tá caindo. Uhum. Tá? Eu acho que partindo desse princípio, as pessoas precisam entender que progresso, inevitavelmente, é a estratégia mais segura para uma vida feliz. Então, Boa. progredir vira... Porque tem gente que é o contrário, né? Tem gente que se expor é uma estratégia de insegurança. Será? Uhum. Na minha concepção, eu acho que você não se expor a uma zona de progresso, de Legal. melhoria, eu acho que é uma zona de muito mais insegurança. Total. Né? Aquela coisa de você jogar a vida inteira na defensiva,
Eu acho muito mais arriscado Uhum. do que em momentos pontuais. Também não pode, você tem que eliminar os extremos, né? De um Sim. jeito ofensivo até Aham, irresponsável. aham. Tem gente que confunde ousadia com imprudência. Uhum. O cara não é ousado, o cara é imprudente, pô. Ele Sim. vai de qualquer jeito, vai despreparado, Uhum. né? Vai sozinho, vai de qualquer maneira pra qualquer lugar. E o cara fala, eu sou ousado. Não, bicho, tu é burro. É diferente, né? Você não tem nenhum plano, Total. você está sendo completamente irresponsável. Pô, Aham. pensa na tua família, cara. Se você Uhum. cair, muita gente cai junto com você. Eu já fui muito burro assim na minha vida, né? Mas eu acho que eu fui burro de uma maneira prudente, sabendo que tem momentos na sua vida onde você tem uma condição de temperatura, pressão, Uhum. onde você pode ousar um pouco mais. Por Total. exemplo, hoje eu não faço coisas que talvez, que com certeza com 20 e poucos anos eu faria. Uhum. Uhum. Por quê? Eu lembro quando eu comecei minha carreira com vendas, eu dei all-in em tudo, cara. Eu comecei na venda direto como distribuidor, foi me mostrado um caminho, eu Uhum. praticamente larguei o meu caminho atual. Falei assim, cara, eu não tinha nem Dane-se certeza de tudo. como que ia pagar as contas no próximo mês, mas falei sim, falei, eu vou dar um jeito. Aham. Hoje eu já não faria isso. Uhum. Né? Hoje, com Sim. 38 anos, casado, 3 filhos, Uhum. né? Porque assim, vou dar um win aqui no vende, vou dar um win ali, vou dar um win no Aham. SHP, vou dar um win em Aham. tudo e vou começar. Cara, eu tenho 3 filhos, calma, Aham. opa. Uhum. Então, acho importante as pessoas entenderem isso também. Mas eu acho que a pergunta central é você saber que uma vida com ausência de progresso é uma vida perigosa. Boa. Acho Muito que bom. geralmente é o contrário. Sim. Tem uma parada que é o seguinte, Léo, o sucesso geralmente é contra-intuitivo. Total. Não, isso é totalmente contra-intuitivo, né? Contra-intuitivo. Porra, eu ousar é mais seguro? Como assim? Eu ousar é mais seguro? Eu acredito que sim. Uhum. Porque na segurança tem a depreciação da coisa, entendeu? Uhum. Você Uhum. tem a depreciação da coisa. Total. Então, como a zona de incerteza é uma zona de crescimento, uma zona de estabilidade, eu acho que é uma zona de depreciação. Uhum. Boa. Porque eu acredito que tudo se deteriora. Uhum. Né? Sim, Por exemplo, total, o meu corpo agora, tem células minhas que estão se duplicando e estão morrendo. Sim. Eu tô oxidando agora, do jeito que eu tô. Então eu sei que eu tô morrendo. Uhum. Total. Né? Total. Então, e, obviamente, geneticamente, eu posso diminuir essa velocidade. Eu não consigo zerar. Sim. Dependendo como eu como eu me alimento, Uhum. como eu gerencio aquele estresse que faz mal, como que eu cuido da minha saúde, atividade física, eu vou reduzindo esse efeito, mas eu não consigo segurar. Boa. Então, acho que esse efeito para os negócios é você progredir. Então, Uhum. você retarda esse envelhecimento, Uhum. você até neutraliza e muda o vertical. Você tá rejuvenescendo, né? Sim. Financeiramente. Muito bom. Ô, Caio, e aí, pra gente fechar o assunto Iron, o que que você teve de aprendizado no Iron que você de fato pode trazer, seja para o mundo dos negócios, para sua vida pessoal, o que que você consegue extrair da experiência que você teve, ou onde você acredita que mais gerou valor para você? Tem algumas grandes lições, assim, que o Iron me ensinou. O Iron me ensinou que o descanso faz parte do treino. Entendeu? Então eu aprendi a descansar com o Iron Man. Eu aprendi a falar que, assim, cara, hoje é off. Hoje é só regenerativo. Sim. Então hoje não é dia de porrada e tal. Então eu aprendi a descansar. Eu aprendi que descanso faz parte de quem performa. Legal. Olha que ensinamento legal. Muito bom. Hoje eu sou um cara que eu lido muito. Pra mim, o meu sono durante o Iron, eu batia a meta Era o de sono. treino. Eu tinha meta de sono. Sim. Então, porra, que legal. Por que eu não tinha meta de sono Né, no começo da minha carreira? Sim. Né? Então, por mais que eu acredito que em alguns momentos da vida, você vai ter que ter algum desequilíbrio. Eu não acredito em equilíbrios, eu acredito em acordos. Tá? Mas é uma coisa que eu aprendi. Por exemplo, eu aprendi a dormir depois de 30 anos de idade. Entendeu? Dormir com responsabilidade. Tá? Entender a função, assim, exatamente do sono. A segunda coisa que o Iron Man me ensinou.
a você gerenciar as vozes na sua cabeça de, puta, não vai dar. Uhum. Porque, imagina, você já nadou 4 quilômetros, e 3,8, bicho, 4 pau na água, Léo, você não tem noção do que é 3,8 quilômetros no mar. Né? Quando você tá Você dando, fala, você já vai, na hora acabou, que você já. voltou, cara, pareceu um náufrago, você, cara, tá no meio do mar, é muita coisa, assim, né? Imagina, você já nadou por 4 quilômetros. Aham. Aí você tá, você saiu, entrou na bicicleta, você já andou, pedalou 120 quilômetros. Aí começa a vir uma dor na tua perna. Aí você pensa, bicho, tem 60 maratona. quilômetros ainda e uma maratona inteira. Então, se no 120 da bike você te desesperar, você fala, ferrou. Eu tenho 60 quilômetros, Uhum. ou seja, eu saio de São Paulo, vou até, sei lá, Itu, e eu ainda desço e tenho que correr uma maratona. Então, esse gerenciamento de pensar, bicho, vamos focar em fazer os próximos 5 quilômetros bem. Uhum. Aí você entra os 5, bom, mais 5. Aí você quebra, você tá na maratona, bora fazer a primeira volta, cara. Uhum. Aí você fez a primeira volta de 7, a primeira volta de 10, você fala assim, só mais uma volta bem. Uhum. Então você aprende a trabalhar naquele momento agora, cara. Uhum. Eu tô aqui, o importante é essa volta aqui, curtir a jornada. Então você faz esse gerenciamento de Uhum. expectativa. Uhum. Outra coisa que me ensinou muito a jornada do Ironman é que nós somos muito maiores do que a gente acredita. Boa. A gente é muito maior do que a gente acredita. Uhum. E a última coisa, não tem resultado que não apareça para a pessoa verdadeiramente treinada que se dedica. Repete essa. Não tem resultado que apareça para uma uhum. pessoa que verdadeiramente treina e se dedica. Legal. Porque eu lembro quando eu comecei a treinar, o meu primeiro treino ali, cara, eu sofria na esteira, na velocidade 9, 20 minutos. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer esse negócio? Eu acho que eu não tenho biotipo, eu não tenho coração pra isso. E aí você segue a metodologia, segue os professores, segue ali o que as pessoas instruídas e estão te dizendo, com o acompanhamento. E que você começa a ver a mágica acontecer, velho. Aí você começa a fazer seus primeiros treinos, começa a encaixar, aí você começa a respeitar os treinos, a função de cada treino. Esse treino é pra isso, esse treino é estratégico, o intervalado, o fartlek, o isso, o longo. Aí você vê as suas métricas melhorarem, e você se dedica e você ali, ó, tira 10 ali no treino, fazendo tudo. Aí faz prova de teste, prova de alvo, e você vai ver melhorando. E fala assim, cara, a mágica tá acontecendo comigo, cara. Sim. Aí você tá se tornando uma pessoa que você admirava quando você começou a treinar. Aí você pensou, nossa, o dia que eu consegui fazer um treino, sabe, o dia que eu consegui... Eu lembro desse dia, Léo. Eu lembro que um dos treinos meus era um treino de 21 quilômetros. Treino meio longuinho, assim, num sábado. E, assim, dentro do meu pace, dentro da minha frequência cardíaca, né? Eu tinha que ficar ali em 153 batimentos, mais ou menos. E eu fiz 21 quilômetros para 1h36. Cara, pra mim era impensável fazer 1h30, uma meia maratona. E assim, durante um treino. Sim. Legal. Então eu vi, cara, como eu tô forte. Isso depois de 3 anos treinando corrida. Né? Meu corpo já tinha mudado, Sim. meu biotipo já tinha mudado. Sim. Então, eu acho que foi esse lance, assim, sabe? Que ano que você começou a treinar mesmo? 18? 2019. 19? 2019. Tá. Aí fui fazer, por exemplo, um teste de 3K, né? Teste de 3K na corrida pra balizar os seus limiares ali. Né, pra ver qual que é a tua frequência máxima. E aí eu fui fazer um teste de 5K. Aí o Vinhal, o atleta que me guiou, ele pediu um teste de 5K. Basicamente esse teste, cara, corre 5K pra morte. Entendi. Escolhe 5K, vai, morreu, quero ver qual que é o seu limiar. O quanto que você segura. Cara, eu lembro, eu fiz 18 minutos, 5 km. Pra mim, cara, quando eu comecei era impensável. E qual foi a diferença deste Caio do futuro do presente? Um cara que seguiu um beabá. Eu só fiz. Sim. Então eu sou um cara que eu acredito muito na força do treino. Reforçou ainda mais em vendas eu sempre tive essa convicção. Eu assim, cara, se esse cara pode, eu também posso. Obviamente, eu sempre me comparei comigo mesmo. O maior jogo é comigo mesmo. Mas eu sempre levo o campeão. O que o campeão faz? Quantas ligações ele faz? Quantas reuniões ele faz? Qual que é a postura que ele tem? Então, essa minha jornada no Ironman, eu acho que me reforçou muito isso.
A gente não controla quanto talento a gente tem, mas a gente controla quanto esforço a gente coloca na parada. Tem mais duas. Em 2000, eu não lembro se foi 19 ou 20, mas 20 era pandemia, né? Não era. Vê se você lembra. Você se impressionou onde você consegue chegar quando tem alguém te treinando? Então, assim, sozinho, eu já sou disciplinado, mas porra, a hora que alguém tá me puxando, muda o jogo. E a outra é que a alta performance tá aqui e a lesão tá aqui. Você me respondeu isso na Sim. época. A lesão é um milímetro É abaixo isso. da alta performance. É É isso. pra cima da alta performance. Se a alta performance tá aqui, a lesão ela tá aqui. Você tem que ficar um pouquinho abaixo da lesão. Boa. Então, obviamente, o desafio é você Sim. encontrar isso daí. Você ouvir o teu corpo, tá bem guiado. Mas eu acho que o nome desse podcast é muito convidativo pra estratégia que eu sempre adotei. E olha que legal, o jeito que você faz uma coisa, o jeito que você faz qualquer outra coisa. Total. Eu sempre na minha vida, eu vi a importância de um mentor. Eu fui recrutado para a comercial. Eu sempre tive um mentorzão. Um cara ali que me direcionou, que me guiou, vai pra cá, vai pra lá. Então eu já tinha uma convicção muito grande. Sim. A gente também nesse podcast falou, porra, será que ter um mentor faz sentido? O cara, o nível de consciência dele é baixo. Que talvez ele nunca teve. Total. E como eu profissionalmente, eu cresci com a figura de alguém te instruindo, então pra mim veio de fábrica. Sim. Eu nasci de fábrica com Sim, isso. sim. E quando eu fui pro Ironman, primeira coisa que eu fiz lá, quando eu decidi, eu falei assim, eu vou fazer o Ironman. Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu digitei no Google, melhores atletas de Ironman brasileiro. Pá! Aí apareceu, eu lembro até hoje, cara. Na época, apareceu o nome de 2 atletas. O Igor Amorelli, um baita de um atleta, e o Thiago Vinhal. Por sinal, os dois tinham ido pra Kona. Acho que naquele ano o Vinhal tinha se qualificado, ou no ano anterior, não lembro. Em 13º lugar, o brasileiro mais bem colocado, o Igor em 14º. Dois chegaram próximo também, uma baita prova bonita. E aí eu cheguei a abrir o Instagram, aí eu achei o do Thiago Vinhal rapidamente e mandei uma mensagem pra ele. Falei, olá Vinhal, tudo bem? Cara, primeiro parabéns pela sua história junto ao triatlon. Vi que você acabou de voltar de uma prova do Campeonato Mundial. E foi o primeiro negro a competir no Campeonato Mundial de Kona também. Caraca. Teve essa marca. E cara, vou ser bem direto aqui com você. Eu coloquei como meta fazer um Ironman. E eu queria muito uma dica sua. Aí ele falou assim, pô, Caio, eu não acredito. Li teu livro no mês passado. Vamos tomar um café, semana que vem estarei em São Paulo. Legal. E aí, o que eu tava querendo? Eu tava querendo um mentor. Sim. E aí eu sentei com ele, a gente tomou um café e eu fui muito mal intencionado naquele café. E eu cheguei e falei assim, Vinhal, como é que faz pra você me instruir nesse caminho? Eu quero que você seja o meu guia. Porque eu sei que ele é professor de educação física, ser um atleta de Ironman profissional, ele vive o bastidor, então eu fui na fonte. Sim. Geralmente eu tenho essa característica. Que eu começo alguma coisa, eu vou buscar referências de pessoas que estão onde eu vou chegar. É uma estratégia já que eu tenho. Sim. Pra mim, tem gente que fala assim, não, começa e depois você busca. Pra mim se você tem condição, busca e depois começa. Legal. Porque você vai economizar tempo, energia e se for dinheiro. E aí, enfim, aí ele me ajudou a setar os primeiros objetivos, os passos. Então, eu desde sempre eu tenho essa estratégia de ter um mentorzão. Legal. Acho que é uma parada que muda muito, muda. Quem não tem um mentor, você tá talvez a 5, 6 vezes o seu potencial. Legal. Sabe, não consigo nem quantificar. Sim. Não, e Quantas vezes abaixo do potencial dela ela tá? Eu fico pensando, quantas horas será que eu fiz meu Ironman e olha que tive um monte de desafio no começo, mas eu fiz em torno de 10 horas. 10 e baixo, fiz 10 horas e 20. Que é um tempo, pô, legal. Sim. Né? Um tempo já pra quem conhece o tempo, o Caio fez um tempo bacana. Não sou triatleta profissional, Sim. né? Tocando um monte de coisa aqui, mas fiz um tempo bacana. Pô, fiz a maratona pra 3 horas e 30, fiz uma maratona legal. Aí fico pensando, cara, qual seria ter sido o meu resultado se eu não tivesse o Vinhal me guiando? Aí às vezes eu fui além. Será que eu tinha conseguido... Será que eu ia chegar na prova? Será que não ia se machucar? Será que eu ia me machucar? Será que no meio ali, quando eu tava vendo uma coisa, eu ia encher o saco? Será que em algum momento eu ia desistir? Ou será que em algum momento, pelas dicas que ele deu, eu ia cair de bike? Eu lembro do Vinhal, quando eu comprei a bicicleta, né, me ajudou até a escolher a bicicleta.
Uhum. Aí ele falou assim, ó, antes, tua bike chegou? Chegou. Primeira regra, qual? Stay on the bike. Fica na bike. Aí já dando a dica, ó, as maiores quedas geralmente são a 3 quarteirão da tua casa, na hora que você desliga o modo guerra. Cara. Já tô chegando, aí você desencana, pega celular, já não olha mais, aí pum. Aí tem uma estatística que Aham. os maiores tombos são quando você desliga esse modo Que guerra. doideira. E enfim, um monte de dica dali, dica daqui. Eu falei assim, cara, será que eu teria caído de bicicleta mais? Será que eu teria, sei lá, me lesionado, dar um overtraining, ia ter seguido alguma coisa? Ou desde as dicas que ele deu, eu falei assim, cara, ó, primeiro ponto, você quer? Legal. Então antes de começar a treinar, você tem que vender essa visão pra tua mulher. Porque ele já sabia que muito cara para no meio, porque, bicho, às vezes você bota 20 horas, 25 horas de treino por semana. Então É tipo um trampo no... É meio que meia jornada de trabalho. Minhas médias de semana é 18 horas ali de treino. No Training Pixel, um aplicativo que a gente marca. E então, olha a maturidade, ele saber vender o projeto, antes de ser Iron Man, tem que ser Iron Family. Família inteira tem que comprar a parada. Então, dicas muito valiosas. Legal. Então eu falo assim, cara, não é nem se eu não tivesse em alta, eu tinha feito em 12 horas, 13 horas, 14 horas. Na minha cabeça, eu não acho que talvez eu não teria nem chego. Pessoal, pausa rápido aqui para fazer um convite. Se você pretende ter um programa de mentoria sólido, lucrativo e escalável, você tem aqui a oportunidade de ter os nossos olhos no seu negócio. Basta você preencher o formulário de aplicação que tem aqui no link do próprio YouTube. Nós vamos entender um pouco mais do seu cenário, do seu momento de negócio e faremos contato para você ter uma reunião de 40 minutos com um dos nossos especialistas. Independente de você dar andamento em algo ou não, sem dúvida alguma, você vai tirar muito valor para próximos passos na construção do seu negócio. E volta até, Caio, na questão do mentor, no sentido de que não foi só conhecimento técnico que ele te trouxe, de fisiologia. Não, pelo contrário, foi, cara, fala com a família. E também o fato de você ter se permitido ser liderado. Sabe qual que é, para mim, uma das grandes... uns grandes benefícios de ter um mentor? Você se sente mais seguro, cara. Total. Você sabe que você tem alguém que você pode trocar, alguém que você pode dividir, alguém que, cara, um momento de fragilidade você tem com quem dividir, no momento de incerteza, de insegurança, de aversão entre escolhas, de receio, você sabe que tem alguém pra dividir. Total. É menos assustadora a jornada quando você tem essa pessoa. Qualquer jornada, ela é desafiadora. Sim. Ainda mais, quanto mais você desconhece aquela jornada, mais assustadora ela é. E quando só de você ter essa pessoa, parece que você já tem um ganho. Total. Parece assim, nossa, agora eu tenho um mentor. Sim. Parece que já ganhou. Não aconteceu Total, nada, ele não falou total, nada total. pra você ainda. Só de você ter essa você dá referência... esse passo de ter... Só de saber que você tem uma bússola. Tem gente que, por exemplo, o cara caiu no mato, o cara não tem a bússola, ele já se desespera. Sim. O cara caiu numa ilha, ele vê, pô, pelo menos eu tenho a bússola, ele fala, vai dar. É verdade. Nem comecei a usar ainda, mas só ele falou assim, graças a Deus que eu caí com a bússola. Total. Vambora. O caminho é longo, a selva tá fechada, vai ter muito bicho aqui, mas ainda bem que eu caí com uma bússola. Sim. Então, eu sempre senti isso, assim. Então, tem muita hora que um mentor, um dos ganhos iniciais, esse ganho de confiança, cara. Sim. Total. E como que precifica isso? Não tem. Quanto que vale você te seguro na sua caminhada? Então, essa é uma das coisas. Sim, né? sim, Enfim. total. Ô Caio, e olhando para sua jornada, e querendo ou não, a gente já se conhece há praticamente 10 anos, eu sei que ao longo do seu processo tiveram momentos de desafio no sentido de pressão, e é muita gente liderando e perguntando e querendo saber, enfim, como manter essa clareza, essa sanidade, essa estrutura emocional, mesmo em meio ao caos, às circunstâncias que muitas vezes não estão favoráveis? Léo, eu não sei nem pedagogicamente responder essa pergunta, porque... Vamos desdobrar. Porque pra mim cara, eu nunca deixei os problemas me engolirem. Caio, ao longo da sua vida você já teve, cara, teve momentos muito duros, cara. Algumas as pessoas conhecem um pouco mais, a morte da minha mãe, volta e meia eu venho em encontro, foi um momento muito desafiador pra mim, que foi no meu momento profissionalmente, eu tava muito bem, e no momento que você tá muito bem, você tem um dessas, você fala, pô, caramba. Então, eu tinha muito um relacionamento muito visceral, assim, com a minha mãe, mas eu nunca deixei os desafios me engolirem.
Sabe? Eu acho que de uma maneira maior, é melhor quando você tem essa habilidade. Eu sempre me tratei muito bem. Olha, eu sou um baita amigo de mim mesmo. Pô, eu trato o Caião de um jeito incrível, cara. Sabe? Quando eu erro, ele fica, porra, seu animal, você tal. Eu fico conversando no banheiro, seu burro. Eu não sou esse cara que faço isso. Eu sou esse cara assim, cara, beleza, aprendemos, vimos isso daqui, não vamos repetir, vamos seguir, dias melhores na frente. Legal. Sabe? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que nos mata, não nos mata, nos fortalece e vambora. Então eu sou um cara que eu tenho um bom relacionamento comigo mesmo. Sabe essa conversa interna? Sim. É animal os papos que eu tenho. Eu me trato bem. Então é uma virtude minha. Né? Essa virtude. Eu sou um cara bem-humorado, eu sou um cara contente de natureza, né? Eu sou aquele cara, não significa que eu não fico triste, não tem coisas que me decepcionam, que me chateia, mas um estado meu onde naturalmente eu busco é o bom humor, a alegria, o sorriso, a energia boa. Sim. Por quê? Eu acho que nesse estado, minha vida é melhor do que estado oposto a isso. Sim. Então Total. E é treino, né? 200%. Cara, eu acho que enxergar as coisas é treino. O jeito que você enxerga uma coisa é treino. É o famoso meio clichê do copo meio cheio, meio vazio. Então eu não é automático, eu não né? sou um cara que eu não nego a realidade. Eu sou aquele cara que eu dou um bom significado para as coisas que acontecem. Então sempre consegui dar bons significados. Nunca fui um alienadão. Ah, não, tá tudo bem, deixa, acontece. Não, bicho, temos um problema, não tá errado isso acontecer. E temos que resolver. Mas eu sempre protejo, o Joel fala isso. Pô, Caio, sabe qual a maior habilidade que você tem convivendo com você? Toda hora, até ele brinca, né? Quando a gente tá conversando, ele fala, pô, deu uma protegida forte, aí você é fera. Eu sou um cara que eu protejo a esperança. Legal. Entende? Entendi. A esperança é um cristalzinho. Eu não deixo quebrar. O pau pode tá comendo, cara. O mundo tá acabando, beleza, vamos resolver, mas a esperança ninguém vai quebrar. Porque se quebrou ela, acabou tudo. Aí não tem mais o que fazer. Não tem o que fazer. Então a esperança fala assim, eu protejo, é um cristal, então vamos embora, não importa qual é o desafio, não importa qual é a bucha, não importa qual é o problema, vamos resolver, se tiver que ficar triste, vamos fazer um luto. Mas a minha esperança ninguém vai quebrar. Então eu sou um cara que eu protejo muito a minha esperança e, obviamente, eu tenho essa capacidade de proteger a esperança de quem tá perto de mim. Sim. Então, naturalmente, quando eu vejo que alguém ou ela mesma tá quebrando a própria esperança, eu sempre dou uma sacudida, entendeu? Sim. Legal. Então eu meio que coloco a minha esperança numa caixa preta. Então por isso que eu não consigo lembrar, você já pensou em jogar tudo pra cima? Nunca pensei. Eu nunca pensei em jogar tudo pra cima, nunca pensei em largar a toalha, nunca, sabe, tive pensamentos, assim, ruins pra caramba. Obviamente já teve assim, caramba, tá duro, tá bem mais difícil do que eu imaginei. Mas sempre protegendo a esperança. Sim. Mas vai dar. Legal. Só uma fase ruim. Né? Teve momentos, esse momento da minha mãe foi muito pesado pra mim, eu cheguei à beira de ter um burnout, assim, foi muito duro emocionalmente, porque o ambiente de doença é muito pesado, não sei quem aqui da nossa audiência já viveu um ambiente de doença, de hospital, de UTI, de família, chorando, e mãe embora, e câncer, e foi muito duro. Sim. Então, mas é aquela coisa, mesmo assim, a esperança é sempre protegida. Então eu sempre, cara, que eu sempre protegi muito a minha esperança. Então eu nunca pensei. Porque eu conheço várias histórias daquela pessoa. Já pensou em desistir? Mas no último segundo eu fui lá. Eu falo assim, pô, a minha história é meio sem graça. Já pensou em desistir? Não dá nem pra fazer filme, né? Não dá nem pra fazer. Vamos fazer um filme. Não vai ter tanta emoção. Agora, eu olhando, obviamente, tô brincando agora. Eu olho pra trás e eu vejo, pô, cara, dá. É porque eu acho que eu nunca vi essa lona preta do desespero generalizado. Eu acho que é por conta que, de uma maneira até que intuitiva, quando você vai amadurecendo, você vai tendo essa habilidade de proteger mais a sua esperança. Né? Por exemplo, você conhece algum senhor de 85 anos extremamente ansioso? Não. É até louco, né? Não. Você conhece alguém de 80 anos que tá super preocupado com o futuro? Não. Alguém de 95 anos tá preocupado com a eleição de 2032? Que talvez na cabeça dele, assim, a probabilidade que eu nem tenha, que eu nem Então, cara, ele tem essa capacidade de manter tão no agora, em paz. Isso é muito louco, eu vim refletindo sobre isso. Alguém que tem 90 anos tá mais em paz com o futuro, mesmo sabendo que ele não tem, do que alguém que tem 20 anos. Sim. Ele tá preocupado sabendo que ele tem.
Aham. Então, esse cara falou, pô, você tinha que estar animado, porque você tem futuro. Uhum. Então, entre aspas, quem tinha que estar um pouco mais desesperado é aquele que, cara, tá acabando meu tempo, tá acabando meu tempo, tá acabando meu tempo. Ao contrário, Uhum. ele aceita, Sim. ele vive em paz, tá bem resolvido isso na cabeça dele. Então, acho que a gente tem que equalizar isso aqui dentro da gente, porque empreender é muito difícil. Uhum. Realizar sonho é difícil. Conquistar é difícil. Progredir é difícil. Tirar um projeto do papel é difícil. Fazer esse projeto dar certo é difícil. Mas tem uma parada que é verdade, que tudo é difícil. Uhum. Tudo é difícil. Se tudo... E o difícil não é pra desanimar. É para pessoas que crescer dói e dá trabalho. Uhum. Então, entre aspas, é difícil. Uhum. Porque se dói e dá trabalho, então Sim. é difícil. Não significa que você não é capaz, não significa nada disso, mas quando você tem essa analogia que tudo é difícil, por exemplo, ter as coisas é difícil, não ter também é. Só tem que escolher qual você Chegar quer. no topo da montanha é difícil, nunca ter visto um céu azul também é. Uhum. Você gerenciar relacionamentos por interesse, por causa que você tem acesso a boas coisas, é muito difícil. Uhum. Não ter nenhum relacionamento também é. Sim. Então, cara, se tudo é difícil, escolhe o difícil que faz mais sentido na tua vida. Uhum. Agora, quando a pessoa fica fugindo dessa batalha, ou minimamente não tem uma estratégia boa pra isso, eu acho... Sim. Muito bom. O Caio, eu vejo que muitas pessoas acabam ficando dependentes do externo para gerar movimento. E, por outro lado, eu vejo que pessoas, até pegando mais específico em vendas, que performam muito alto, é aquela história meio Jim Rohn, né? Que tem pessoas que esperam alguém para chegar lá e motivar ele. Mas e se alguém não chegar, né? Então, como construir esse processo de automotivação para você? Se tem alguma rotina que, pô, Léo, eu acordo e vou treinar. O que você acha que te permite construir essa motivação independente de ter que ter alguém lá para te puxar? Eu acho que quando você tem um bom entendimento do que é necessário, você tem uma dependência da motivação muito menor. Por exemplo, o que eu acredito? Eu acredito que disciplina é fazer nos dias fazer nos dias ruins a mesma coisa que eu faria nos bons. Uhum. Então, disciplina é fazer nos dias ruins a mesma coisa que eu faria nos dias bons. Porém, sem ânimo. Tô animado, Sim. faço. Não tô, faço do mesmo jeito. Uhum. Então, pra mim, isso é disciplina. Então, não é a variação do fazer. É do Sim. estado que eu faço. Uhum. É muito bom, é muito legal fazer as coisas animado. Você faz até de uma maneira melhor, dói menos, você vai ter um gasto calórico mental menor. Uhum. Mas pra mim isso é disciplina. Então quando você tem esse entendimento que a motivação ela vai oscilar mais, a sua disciplina não pode oscilar. Então eu tenho uma convicção, por exemplo, eu me considero muito mais disciplinado do que motivado. Pô, mas você tem uma vibe legal, energia boa, assim. Eu sou um cara motivador no meu jeito de falar. Eu sou motivador do jeito que eu escolho as minhas palavras. Eu gosto de estar do lado dos indivíduos e as pessoas saírem animadas de conversarem comigo. Aquela conversa boa, aquela prosa legal. Eu gosto disso. Mas eu me considero muito mais disciplinado. Me considero mais disciplinado do que talentoso. Me considero mais disciplinado do que motivador. Eu me considero mais disciplinado do que inspirador. Eu considero mais... Qualquer característica minha... Eu concordo, falo assim, tá, obrigado pelo elogio, mas a minha disciplina vem em primeiro lugar. E eu fiz questão dela ser a primeira, porque é meio que um porto seguro pra mim. Sabia o que me dá... sabe qual que é o meu maior porto seguro? Porque quando você passa, não sei se você já pensou nisso, quando você casa e começa a ter filhos, você pensa, cara, eu não posso deixar eles na mão. Você já não pensou isso? Já. Né? Total. Cara, se acontece alguma coisa comigo, eu não posso deixar eles na mão, eu não posso deixar eles dar uma boa educação, deixar eles, sabe, não ter dinheiro pra pagar uma escola, um convênio médico no Brasil. Sim. Sabe? Sim. E eu nunca tive um receio, ai meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Por causa de um porto seguro. Das minhas competências e da minha disciplina. Eu sei que se precisar, bicho, eu fico o dia inteiro no telefone ligando. Eu sei que se precisar, eu faço 100 reuniões de vendas. Eu sei se precisar prospectar. Eu sei se precisar,
eu saio batendo de porta em porta, mas eu vou fazer acontecer. Uhum. Então isso me deixa tranquilo. Sim, faz todo sentido. Faz todo sentido. Então acho que meus maiores 2 portos seguros são isso. São as minhas habilidades, aquilo que eu sei, ninguém me tira. Uhum. Não tem como me tirar. Sim. Não tem como o governo tomar, pessoas tomar, ladrão tomar. Não tem como alguém sequestrar a minha competência. Sim. E a minha disciplina, porque competência Quer sem usar. disciplina também Sim. não te leva a lugar nenhum. Quantas Aham. pessoas aí completamente competentes, só que frouxo Uhum. no compromisso. Sim. E também com as pessoas também fortes no compromisso, mas também com um nível de habilidade baixo, porque não se desenvolve, não se capacita. Sim. Eu tenho esses dois. Essa duplinha, eu Muito tenho bom. certeza que a minha família nunca vai estar numa zona de vulnerabilidade, se Deus me permitir sempre. Por isso que eu peço sempre saúde, Uhum. sabe? Sim. Por conta dessas duas coisas. Boa. E pegando toda essa jornada, esses... quanto tempo de vendas? 15 ou 20? Tô com 38, comecei com 19 para 20, vai fazer 18. Tá. Pegando, é mais tempo, já tá Esse é o ano se da transição. equivalendo, né? Ano que vem é o ano da transição. Quando eu completar 39, quando eu completar 40 anos, Aham. exatamente, eu tenho mais tempo como vendedor do que como ser humano. Boa. Mas quando eu virei vendedor, eu virei um outro ser, Outra né? pessoa, né? Mas é o que eu mais gosto de ser chamado, sabia, Léo? Ah, O que eu mais gosto de ser chamado é de vendedor. Eu gosto de contar essa história. Geralmente eu vou a alguns eventos, pessoas me apresentam. Gente, agora quem vai vir é o Caio, um baita empreendedor, fundador do Vence, maior escola de vendas do Brasil, também cofundador do Class Club, fundador da Mentor League Society, o cara que teve um case incrível, sempre liderou times de vendas, o líder que é uma referência, e blá, 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 escritor best-seller, mais de 10 milhões de livros vendidos, autor, né, o host do terceiro maior podcast do Brasil de negócios. Aí na minha cabeça, eu sou só um vendedor que deu certo. Na minha cabeça, assim, eu gosto de proteger isso. aham. Porque se eu esquecer o que eu fiz para chegar aqui, Uhum. e se eu me desconectar desta caminhada, Uhum. eu acho que eu vou parar num lugar muito perigoso. Sim. Eu acho que se eu desconectar da onde eu vim, o que eu fiz, Uhum. eu não gosto de me afastar daquele Caio. Sim. Então eu mantenho ele pertinho. Ele faz parte do meu board. Uhum. Sabe? Eu acho que tem as pessoas que fazem parte do teu conselho. Aham. Este Caião, eu sempre mantenho ele perto, entendeu? Aham. E juntando essa jornada que você acabou de trazer, né, e que boa parte das pessoas conhecem, e aterrissando no hoje, dentre tantas possibilidades de negócio, oportunidades que existem, enfim, o que te levou para a educação empresarial? Primeiro, quem me trouxe para educação, de fato, assim, foi o Flávio. Tem muito mérito. Uhum. Né? Quando eu recebi um convite de entrar na área de educação, quando o Flávio mostrou essa lacuna que tinha no mercado, capacitação primeiro na área de vendas. Uhum. Foi quando eu fundei o Vence lá em 2021, 22, acho que foi 21. E aí eu comecei a ver de dentro, e na parte de educação, o quanto não só as competências de vendas comerciais, mas como o empresário ele é solitário. Sim. Eu que no mundo educacional esse cara não tem nem espaço. Uhum. E eu não tinha essa noção de fora. Quando você mergulha dentro da indústria da educação tradicional hoje, você vê, por exemplo, um empresário que fatura 1 milhão por mês, quer faturar 10, ele faz o quê? Uma pós-graduação? Ele não tem nem espaço. Ele faz o quê? Ele faz um MBA? Às vezes nem é para esse cara esse tipo de comunicação. O cara que fatura 10 milhões, ele quer faturar 20, ele faz... O que esse cara faz? Uhum. Faz um curso online? Então eu vi que essa educação de empresário ensinando outro empresário, que geralmente é o que mais acontece, né? Os grandes professores de empresários são outros mais experientes. Sim. Aquela dica valiosa, aquela orientação, a figura Só que do fica mentor, solto, pô. né? Total. É muito difícil o mentor do empresário ser um biólogo. Não, tô dando biologia como assim? Uma coisa que é um outro paralelo, um outro só mundo. Não tem a ver, sim. Né? Então, é muito difícil o mentor
de alguém ser uma pessoa completamente desconexa com o mundo que essa pessoa vive. Uhum. E quando eu percebi isso, que existia essa lacuna, então me trouxe com muito mais interesse na Uhum. educação empresarial, sabe? Que é essa educação de mentoria, essa educação de corpo a corpo, Uhum. essa educação daquele saber mais prático, Legal. daquela figura, né? Sim. Daquela figura que eu dei o exemplo do Evinhal. Foi obviamente, ali foi pro âmbito esportivo, Aham. mas foi uma educação empresarial. Era 2 empresários que tinham como objetivos conquistar o Aham. Ironman, Sim, total. né? Então, tava lá corpo a corpo, aquela bem direcionado, detalhado. Ele não fazia pra mim, Uhum. não Uhum. treinava por mim, Sim. não me acompanhava nos treinos, mas sempre ele direcionando um toque, uma dica Uhum. constante. Total. Então, acho que isso é muito valioso. Legal. E tá tendo espaço, e as pessoas estão vendo a força desse estilo de aprendizado. Uhum. Léo, no mundo que a gente vive cada vez mais dinâmico, Uhum. isso só vai aumentar, cara. Sim. Cada vez mais dinâmico. Cada vez um mundo mais competitivo. E as redes sociais, por incrível que pareça, elas tornaram as pessoas mais solitárias. As Sim. pessoas dizem que nunca se sentiram tão sozinhas Uhum. dentro do mundo onde é difícil, né? É hostil. Sim. Né? Que você empreender é você executar um projeto que você tem e fazer esse Uhum. projeto ser bem sucedido. Sim. Eu arrisco a dizer que a figura de um mentor, ela se torna decisiva, assim. Decisiva. De uma maneira consciente Uhum. ou inconsciente, todas as pessoas que venceram têm. Pega qualquer biografia. Tem um Eu te desafio a referencial. você pegar uma biografia Uhum. de alguém extremamente vitorioso Uhum. e você não identificar 2 a 3 pessoas chaves na história daquela pessoa. Total. Agora, já que existe essa lógica, por que eu não, de maneira intencional, vou buscar isso? Uhum. Eu vou deixar o acaso, que vai que não aparece. Sim. Total. Né? Você pega a história de todo mundo, cara. Você vê aquela. Aí foi quando eu conheci tal cara, e aí tudo mudou, que esse cara falou isso daqui. Então toda história tem. Sim. Então o sucesso deixa rastro. Agora vamos colocar isso como uma estratégia de vida ou você quer dar ao destino? Deixar o acaso. Constrói Sim. o teu destino, entendeu? Legal. E pegando até um pouco do que eu enxergo de propósito, né? Porque eu acredito que o que nos foi dado, né? Os nossos dons e talentos. Ah, Léo, mas não foi dom, foi trabalho duro. Porra, mas você tinha saúde pra trabalhar duro, né? Então, assim, o que nos foi dado é a nossa responsabilidade multiplicar. Então, eu sinceramente acredito, Caio, que um profissional que tem destaque, um empresário que performa acima da média, cara, ele não multiplicar, ele não estender isso para outras pessoas é errado. Eu não vou nem falar, eu não acho que é questão de opinião, eu acho que é errado mesmo. Dentro disso, e trazendo para a questão, tem um know-how, tem um conhecimento, será que vale a pena? Pô, mas eu já ganho bem no que eu faço. Você consegue trazer um pouco dessa visão do mercado, no sentido de, pô, Léo, Caio, mas eu já ganho bem. Será que vale a pena meu tempo? Eu sou muito prático pra isso, Léo. Eu acho que se você tem um know-how, se você tá num setor que você olha pra trás e sabe que tem profissionais que queriam estar onde você está, Uhum. que queriam saber aquilo que você sabe, que queriam ter o resultado que você já tem. Não Uhum. importa se você, mas tem gente na minha frente, não tô falando assim, tem gente pra trás? Uhum. Tem. Eu acho a coisa mais incrível você colocar isso pro mundo. Primeiro, eu acho um jeito muito legal de viver. Sim. Um jeito que essa contribuição vai estar na veia. Uhum. E você faz de algo que te deixa muito vivo um baita de um negócio, pra mim é a combinação perfeita, cara. Sim. Algo que te deixa muito vivo e te dá um potencial de crescimento muito grande. Então, pra mim, eu acho que todo mundo que tem essa figura... Cara, o que eu sei dentro do meu setor, eu tenho certeza que é muito valioso aos outros profissionais. Cara, estrutura isso num método, estrutura isso dentro de uma sequência lógica e coloca isso pro mundo. Primeiro, tenho certeza que você vai se apaixonar, você vai fazer uma diferença pra caramba. Eu tenho certeza que você vai encontrar muito, muito tesão nesse tipo de trabalho. E tenho certeza que você vai encontrar um dos negócios mais lucrativos que você já fez. Então, eu sou um cara muito prático. Agora, obviamente, não é uma arma na cabeça pra você precisa fazer isso. Sim. Mas a pergunta é, por que não fazer? Uhum. Dá Total. um motivo lógico que não fazer. Sim. Aí, o motivo lógico vai cair dentro daquele campo do que eu falei. Opa! Então, você tá com uma estratégia de vida de depreciação. Uhum. É De porque eu já acomodação, ganho né? bem. O que é bem também, né?
Ah, é porque, ou sei lá, eu não gosto quando o motivo de não fazer é o motivo de fazer. Sim, Ah, mas eu já ganho bem, por isso você tem que ser mentor. sim, Ah, mas eu já tenho um negócio bem sucedido, por isso você tem que ser mentor. Ah, sim. mas cara, minha agenda é muito dinâmica, por isso você tem que ser mentor. Se você for um desocupado, você não teria o sucesso que você tem. Aham. Ah, mas é porque o motivo de não fazer geralmente é o motivo de fazer. Uhum. Legal. De novo, sempre o sucesso vai ser contra-intuitivo. Aham. Legal. E pegando dentro dessa contra-intuição, né? Para a pessoa que começa o movimento de mentoria, o que que você diria que são os principais erros ou talvez gargalos que fazem essa pessoa não conseguir muitas vezes ter o resultado que ela estava buscando? Direto e reto, fazer sozinho. A Boa. minha resposta seria, Caio, eu quero começar, eu quero fazer minha mentoria, ou já estou fazendo minha mentoria, que Uhum. conselho que você vai dar? Liga pro seu Vinhal. Uhum. Liga pro Léo. Uhum. Fala assim, Léo, esse cara lidera um dos clubes mais bem-sucedidos da liga que tem esse objetivo. Sim. Porque foi o que eu fiz. Ó, toda essa história, se eu falasse Aham. outra coisa, eu ia estar acabando com a história que eu contei. Primeira coisa, assim, quero fazer Ironman, que entre aspas quero lançar minha mentoria. Aham. Primeira coisa que eu fiz foi achar alguém pra me ajudar a estruturar isso. Sim. Estruturar o treino, estruturar o objetivo, estruturar Uhum. como que vai ser, onde que eu Uhum. vou fazer, qual prova eu vou fazer, Uhum. Uhum. é no Brasil, é fora, Uhum. e que bike eu vou comprar, como que eu vou comprar, e qual que vai ser. Boa. O Vial ajudou a estruturar minha mentoria, porque era um Sim. cara que já tava no campo, já tava tal. Aham. Aham. Então, a primeira coisa que eu faria pra você é isso. Porque senão você vai gastar tempo, energia e esforço de dinheiro. Aí uma coisa que você poderia... Porque eu falo, como é que fosse se eu fosse meio que roots? Ah, vou de qualquer jeito aí, vou começar a pedalar, nadar e Uhum. correr aí, no final a gente se vira e tenta sobreviver essas 16 horas. Aham. Então eu acho que você fazer 1, 2, 3 Teria e sido já... não só menos eficiente, mas mais chato também, né? É Tudo, isso. Léo, tudo. É isso. Assim, a única coisa que eu tenho certeza é que eu iria pior. Sim. Quanto pior é a incógnita, Uhum. mas eu não quis pagar pra ver. Sim. Ao ponto de quanto pior seria parar, nem fazer. Sim. Boa. Nem fazer. Eu Aham, acho que o pior cenário seria não fazer. Eu acho que o pior do pior cenário seria prejudicar minha saúde. Sim. Em algum momento, eu desenvolver algum problema oriundo a um mau treino, uma Sim. má orientação, entendeu? Sim. Algum problema cardíaco. Sim. O Vinhal até me orientou isso, cara. Primeira Uhum. coisa, foi assim, vamos começar a treinar. Antes de fazer todo o seu check-up, não. Já me apresentou médico, vai fazer o espirométrico, vai fazer eletrocardiograma. Eu fiz Aham. tudo. Sim. Eu louco pra crescer e começar a correr. Aham. E lá, Total. fazendo um monte de exame. Porque eu falei assim, cara, vai que você tem algum tipo de arritmia no coração, que assim, devagar, e Uhum. até hoje você não sabe. Porque a gente... Uhum. Uhum. Então, até nesse nível de detalhe. Sim. Eu poderia até um ponto, eu acho que o pior cenário eu vou até mudar, não é nem fazer, é morrer. Sim. Então, Faz sentido. a minha maior estratégia é, tenha um mentor. Boa. Então, chama o Léo. De forma prática. E vai ser um Irmão. prazer poder te ver também no SHP. Sim. Te encontrar nos eventos, como eu sou sócio, eu participo dos eventos da galera do Master, então é muito legal. E uma galera show, galera fera demais, a troca, o ambiente, a turma é incrível, a cultura é animal. É legal ver o depoimento da galera, tô crescendo, já bati, consegui, venci, cresci, dobrei, dei o ROI. É Total. muito legal isso, pô. Total. Muito legal. Caio, por que te levou a ser sócio do SHP? 3 coisas, Léo. A primeira é você. Né, eu acho que a primeira coisa, né? Sociedade é um casamento. Sim. Então tem que ter esse alinhamento de pessoas. O jockey é a coisa mais importante, né? Uhum. Sim. Né, você não olha, o cavalo é uma coisa muito importante, Aham, a pista, o contexto, o mercado é muito decisivo, mas a primeira coisa é olha o jockey. Sim. A segunda coisa, a gente olha mercado, oportunidade. Uhum. Tamanho do mercado endereçável, oportunidade. E a terceira coisa é a missão. Legal. Entende? Sim. Então você associa 3 coisas. O com quem, o pra onde e de que jeito. Então o com Legal. quem era muito legal, o pra onde é uma coisa gigante, de que jeito é, nossa, de um jeito maravilhoso ainda. Legal. Então pra mim isso é meio que o Ikigai ali, quando a Aham. gente fala, né? O Aham. que o mundo precisa, que você é altamente pago, algo que você tem muita oportunidade. Aí aquele Legal. meio ali, ó, pá! Uhum. Então foi isso que eu enxerguei. Legal.
Vejo que tem muitas pessoas que nos acompanham, né? Tem alguns perfis, mas assim, os principais são pessoas que já têm o programa de mentoria, estão buscando escalar, e alguns que estão criando, analisando, estudando, se vai começar, quando vai começar. E é muito comum eu receber perguntas de pessoas que falam assim, cara, eu achei incrível esse negócio de MLS, eu vi que tem muita gente legal, mas eu não entendi o que que é direito. Então, para quem tá no mercado, então olhando agora não tanto para o cliente da liga, mas para quem pode fazer parte da liga com o próprio clube e tudo mais, o que que você consegue, como que você pode resumir a MLS para essa pessoa? Primeiro, o jeito mais rápido de resumir a MLS é que ela é um fenômeno. Ela é um Bom, fenômeno. Primeiro ano de operação, mais de quase 400 milhões de receita combinada no primeiro ano de operação. É uma coisa, cara, loucura. o Flávio até fala, né? Cara, é o maior negócio da minha vida. É o maior negócio da minha vida, mas Uhum, quando você tem um uhum. Flávio, um cara que tem essa envergadura, esse Sim. cara que já foi bi aqui, negócios bilionários no Brasil e nos Estados Unidos. Uhum, Então, a Liga é um fenômeno. A Liga é uma empresa de consolidação do mercado de educação empresarial, de mentorias. Hoje são uhum, 84 clubes que fazem parte da Mentor League Society, que ela já consolidou. Hoje, em torno de mais de 5 mil clientes nesses 84 uhum, clubes, cada clube de mentoria com a sua proposta. SHP é um dos clubes de grande destaque da Mentor League Society. E os próximos anos vão ser maravilhosos, assim. E aí, né, para alguém que quer, porque quem são os donos da liga? Os donos do clube, uhum, né? Então, é um modelo muito vencedor, inspirado no sport business dos Estados Unidos, com melhorias e uhum. adaptações que deixaram ainda mais dinâmico e gostoso esse modelo de negócio. E para todo mundo que você já tem uma mentoria ou quer ter e deseja que essa mentoria seja integrante, seja um dos clubes Uhum. da Mentor League Society, a primeira coisa que precisa estruturar é um projeto vencedor, Sim. né? Um projeto que deu certo, né? Você precisa estar na rota do seu Ironman, né? Então, e é um trabalho maravilhoso que você faz, cara, Uhum. né? Já apareceram clubes que vieram do SHP, Sim. que se tornaram sócios da liga, porque passaram pelas suas mãos, você conduziu, você Uhum. instruiu, porque como você já está lá e a proposta do clube é isso, Uhum. então você consegue dar exatamente o Total. know-how de como chegar lá. Então eu acredito nisso, eu acredito na força da direção, eu acredito na força do mentor, eu acredito na força dessa referência, e eu tenho certeza que a liga cada vez vai ser mais conhecida assim no Brasil, essa força, Legal. e o mercado vai crescer absurdamente também. Boa. Caio, eu vou te fazer uma pergunta final, mas agora eu vou usar você em você. Tá. Eu acompanho, né, boa parte dos episódios que você faz, como você fez isso, e tem algo que você fala que eu acho que é legal, mas eu nunca ouvi a sua mensagem. Uhum. Sabe quando você fala, pô, imagina que todo mundo tá te ouvindo no WhatsApp e você pode mandar um áudio? Eu quero que o Caio junte. Irmão, tudo que você viveu, sabe? Reconecta lá, pô, quando você foi recrutado para ser vendedor. E, cara, os nãos que você tomou, mas você se manteve em movimento. E depois liderando pessoas, e passando por altos, por baixos, por desafios. E aí depois você se conectou com o Flávio. E ao mesmo tempo estruturando sua família. Então, juntando tudo isso, juntando hoje o quanto que você tem compartilhado mais da sua vida espiritual. Então, juntando tudo isso. Se você tivesse a oportunidade de mandar um áudio para as pessoas do mundo inteiro, de forma que você consiga influenciá-las, de forma que você consiga levar um pouco de visão, de princípios e valores, para que elas enxerguem que elas podem romper desde que elas estejam dispostas a fazer o que tem que fazer, enfim, qual seria a sua mensagem? Essa você não esperava, né? Acho que a minha mensagem seria: pega todos os seus planos, coloca numa sacola e entrega para Jesus. Diga assim: isso é tudo que eu tenho, mas eu sei o que você tem é melhor do que eu tenho. Faz teu máximo, acredita, se dedica, se coloca do lado de gente boa, tenha metas,
tem ambição de querer vencer, de querer fazer a diferença, de querer fazer servir, mas peça direcionamento, peça orientação, em silêncio, converse com Deus para que Ele te coloque as pessoas certas na sua direção, para que te dê discernimento, para te coloque num caminho de boas realizações, que se portas se fecharam é porque não era lá o seu caminho, se portas se abriram que você nem estava esperando, são as deucidências que acontecem na vida. Proteja a tua esperança, mas eu acho que não tem dupla mais imbatível do que essa, Léo. Acho que quando tem uma pessoa disposta na terra e de bom coração, se colocando numa posição de filho e tendo essa reconexão muito grande com o pai, pegando na sacola e falando assim, pai, isso é tudo que eu tenho, mas o que você tem é melhor do que eu tenho, eu acho que você está num caminho que não tem como, você vai dar certo. Muito bom. Seria isso que eu gostaria de ouvir. Muito bom. Que foi o que eu fiz. Sim. Não com essa maneira lúcida hoje que eu sei explicar, Sim. mas desde o Caio de 19, ele pegou tudo que ele tinha, ele colocou numa sacola. Entreguei. Sim. Hoje, Léo, se eu puder, se eu fosse... É muito louco. E eu quero terminar com isso. Se você pedisse pra eu desenhar a minha vida, como que ela seria? 20 anos pra frente. Porque eu comecei minha vida profissional. Eu conto como essa minha entrada como vereador. Eu fiz umas coisinhas antes, mas de maneira bem tímida como moleque, de criança. Vendia coisinha na escola, mas... Como dizer, não, quando eu virei vendedor, eu entrei num caminho claro ali de transformação de vida, né? Se alguém fizesse uma dinâmica, desenha como vai ser a sua vida. Exatamente tudo que você tá fazendo. O que você vai ter, o que você não vai ter, como é que você tá. Eu não ia conseguir desenhar os rostinhos dos meus filhos do jeito que eles são hoje. Eu não ia conseguir adivinhar quem seria minha mulher. Eu não conseguiria adivinhar quem seriam os meus amigos. Eu não conseguiria adivinhar quais seriam os meus negócios. Eu não conseguiria adivinhar que teria um podcast, que nem tem podcast. Então, eu não conseguiria imaginar. Mas, ao mesmo tempo, eu não tô surpreso. Sim. Então, acho que essa combinação de você entregar e saber que, cara, quando você tem essa leveza, tudo vai dar certo. Muito bom. A parada acontece, entendeu? Muito bom, irmão. Obrigado Imagina. pela sua presença mais uma vez aqui. Você sabe que você é um cara que eu admiro muito. Tamo junto. Valeu. Obrigado, gente. Fica com Deus todo mundo. Beijo. Tamo junto. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado. Revisite esse episódio, tem vários insights valiosíssimos. O Caio conseguiu trazer insights da vida para negócios. E lembre-se, compartilhe com as pessoas que você conhece, que precisam ter acesso a esse tipo de conteúdo. E lembre-se também de se inscrever no canal. Teremos próximos grandes episódios. Valeu e até o próximo.